Nosso canal tem como objetivo principal trazer vídeos e materiais para o crescimento de sua fé e comunhão com Deus. Tudo é preparado com muito temor, oração, jejum e estudo sério das Escrituras. Convidamos você a se tornar um patrocinador e cooperador com o verdadeiro Evangelho. Semeie com sua oferta para que possamos produzir mais vídeos e alcançar muito mais vidas para Jesus. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador das boas novas. Gente amiga, gente querida, Deus tem posto um peso de glória no meu coração. Poder auxiliar você no seu crescimento espiritual. Essa foi a grande prioridade do ministério de Jesus. Levar as pessoas a uma compreensão da importância da vida espiritual, que determina o sucesso de todas as demais áreas da nossa vida. Estamos numa jornada de 42 semanas com o pastor Rick Warren, através do seu livro tão fantástico, Uma Vida com Propósitos. E eu quero recomendar que você leia esta lição num horário apropriado, no seu tempo com Deus. Aproveite o final da lição para orar, para meditar, para pensar, para refletir, para trazer isso tudo para o seu coração. Senão o resultado é muito pequeno, muito pífio. Faça isso e Deus vai te abençoar muito. Hoje nós estamos na 4ª lição e o tema é fantástico. Criado para ser eterno. Você e eu fomos criados para sermos eternos. Agora, uma verdade, uma constatação que nós fazemos é que a gente não percebe esse cuidado na nossa vida em pensar diariamente na eternidade. Tamanho o nosso apego às coisas desta terra. O Espírito Santo quer trabalhar em nós. O Espírito Santo deseja trabalhar em nós. As muitas vezes que subi num púlpito pregando, eu dizia às pessoas: quantos gostariam de passar a eternidade com Jesus? E as pessoas todas levantavam a mão. E eu no fim perguntava: quantos gostariam de ir hoje? Ninguém levantava a mão. As pessoas querem a eternidade, mas querem no seu tempo. Mas a eternidade é um atributo de Deus, e o tempo também é um atributo de Deus. O versículo está em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, escrito por Salomão. Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. E tem um texto do presidente americano Abraham Lincoln. Deus certamente não teria criado um ser como um homem para que existisse somente por um dia. Não. O homem foi feito para a imortalidade. Estava certo o grande Abraham Lincoln. Esta vida não é tudo o que temos. Guarde aí no seu coração. A vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado, na eternidade. E esta vida é uma preparação para a próxima vida. Você está se preparando? Você viverá no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. Você foi feito para ser eterno, e esta ideia foi de Deus. A Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Foi o texto de Eclesiastes 3:11, que eu já li para você. Deus tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou, segundo a sua imagem, para viver eternamente. Um dia, nosso coração irá parar de bater.
Então será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo, mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama o corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se a nosso futuro corpo como casa. A Bíblia diz, de fato, nós sabemos que quando for destruída esta casa em que vivemos, que é nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e durará para sempre. 2 Coríntios 5, verso 1. Se a vida aqui oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus aqui determinará seu relacionamento com Ele na eternidade. Se aprender a amar a Jesus, o Filho de Deus, e a confiar nele, você será convidado a passar a eternidade com ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. O grande C.S. Lewis disse: existem apenas dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele neste mundo. A vida é somente uma preparação para a eternidade. Viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância a partir de uma perspectiva nova. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes, sem importância. À luz da eternidade, os valores mudam, as prioridades são reordenadas. Manter-se em dia com as tendências, com os modismos e valores populares já não é tão importante. Paulo disse em Filipenses, capítulo 3, verso 7, antigamente eu pensava em todas essas coisas, elas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez por mim. A morte não é o fim, ela é tão somente a transição para a eternidade. Onde vou passar a eternidade? Deixar para a hora para ver isso? Não faça isso. Isso é uma roleta russa. Isso é um jogo de sorte. E Deus não tem prazer nisso. Deus quer te dar uma certeza de fé, uma certeza no seu coração. Por isso, existem consequências eternas para tudo que você faz aqui. Cada ato de nossa vida faz soar um acorde na eternidade. Para tirar o máximo da vida, você deve ter sempre em mente a visão da eternidade. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é tudo que você vê sob a superfície. Como será a eternidade com Deus? Nosso cérebro não é capaz de compreender. A Bíblia diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor.
1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. A Bíblia nos dá lampejos. Jesus está nos preparando um lugar. Ele disse em João 14:1: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Jesus está neste exato momento preparando um lugar para aqueles que entregaram seus corações e suas vidas totalmente a Ele. Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Seremos reunidos com os fiéis amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade neste mundo. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus. Um dia Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. Deus tem um propósito para a sua vida na terra, mas ele não termina aqui na terra. O plano envolve muito mais do que as poucas horas que passaremos neste planeta. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Salmo 33, verso 11. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. Pensamentos superficiais e com base na ignorância. Você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a, como se ela não fosse inevitável. Eclesiastes capítulo 7, verso 2. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, não menos. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. E há um fenômeno curioso que eu percebo na vida daqueles que recebem a Jesus como Senhor de suas vidas. Eles perdem totalmente o medo da morte. A morte não mais os assombra, porque a perspectiva deles agora é a eternidade. A Bíblia diz: este mundo não é a nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria eterna nos céus. Hebreus capítulo 13, verso 14. Em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui na terra não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. As obras desta vida definem o destino da vida que está por vir. Devemos compreender que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno no céu com Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 6. Seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último dia. Matthew Henry, em seu comentário sobre a Bíblia, diz: é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. Pensamento sobre meu propósito de vida na lição 4. Tema para nossa reflexão: há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Repito, há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Versículo para memorizar: este mundo está desaparecendo juntamente com tudo que ele almeja, mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João capítulo 2,
verso 17. Pergunta para meditar: já que fui feito para a eternidade, qual é a coisa que devo parar de fazer hoje? E qual é a única coisa que devo começar a fazer? Eu quero orar por você, quero orar por mim. Pai, Pai das luzes, Pai de tanto amor, nós fomos criados para a eternidade. O que devemos? Ensina-nos, Espírito Santo, a parar de fazer hoje e a começar a fazer hoje. Ilumina o nosso entendimento, o nosso homem interior. É o meu clamor no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Amém. E eu te encontro na próxima lição. E jamais se esqueça, o Pai ama você e eu também.